Fala galera! Então, hoje eu tô aqui para uma aula muito importante do nosso curso, que é a aula de Ética e Baralho Cigano. Pessoal, falar de ética é uma coisa muito importante, tanto que é uma matéria que se encontra na maioria das grades de todos os cursos superiores, eu acredito que tem a ética. E a ética é uma coisa muito essencial, tá? Em qualquer prática, sobretudo nas práticas terapêuticas. E o baralho cigano, os oráculos de modo geral, tem essa função terapêutica. Você está lidando com pessoas, você está lidando com vidas. Então algumas coisas precisam estar bem fixadas no teu mental. A primeira delas são pessoas, e essas pessoas carregam dores e traumas emocionais. Então você tem que entender que o que você está fazendo ali vai repercutir, vai ressoar numa vida. Talvez até mais de uma. Se você está falando de relacionamento, você está falando de família, você está falando de trabalho, você está falando de emprego. Então ter um trato, nas palavras é muito importante. Por mais que algo nas cartas pareça colossal, absurdo para você, não importa a sua opinião. Importa o que as cartas falam para aquele indivíduo. Então vão haver contextos onde as cartas vão falar sobre uma relação de infidelidade, onde o seu consulente, a pessoa que está sendo atendida por você, está num triângulo amoroso. E por mais que você carregue intimamente, o contexto de que aquilo é errado, você não vai transpassar a tua opinião. Você, como oraculista, tem que ser branco. As cartas é que vai falar. Na maior parte das vezes, as cartas vão desencorajar essas pessoas. Por experiência própria, eu posso falar isso para vocês. Porém, vão haver casos específicos onde as cartas podem ir na contramão disso. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa individual e cada história é uma história diferente. Tem nuances e contextos muito distintos. Então a primeira coisa, não importa a sua opinião, tá? Não importa. É as cartas que vão definir o bom andamento da consulta. Os conselhos devem ser tirados das cartas. Você pode, obviamente, com um grau de consciência maior que você tem, exemplificar. Você pode, por exemplo, usar sinônimos, trazer justificativas, contar histórias. Você pode usar o artifício que for para falar o que as cartas estão contando, mas se atenha única e exclusivamente às cartas, tá? Ao mesmo tempo que você está lidando com pessoas, E ao lidar com pessoas, um trato de humanidade é necessário. Então você não vai sair falando, julgando, condicionando, impondo verdades de uma forma ofensiva, agressiva e gratuita. De forma alguma. Você vai dar o seu melhor. Vai falar com o outro da forma que gostaria que fosse falado para você. Essa máxima, encontrada em todas as vertentes religiosas, é uma máxima muito interessante. Por exemplo, suponhamos que você seja outra pessoa. Você vai querer, obviamente, que quem está te atendendo fale a verdade. Mas você também não vai querer ser chacoalhado com uma verdade. Você também não vai querer que alguém te denigra, te diminua. Então, muito cuidado com as palavras, tá? Tenha trato ao tratar das emoções alheias. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é sobre isso. E isso é um exercício de vida, tá, gente? Não é só nas cartas, é na vida de modo geral. Outra coisa. Você está muito envolvido nas próprias questões. Então, questões muito particulares. Devo largar o meu namorado? Devo mudar de emprego? Peça para outra pessoa tirar para você. Tá? Gilberto, quer dizer que não pode tirar cartas para si próprio? Poder pode. Só que é muito difícil separar o que é seu do que é verdade. Você pode ver uma coisa que não existe ou colocar algo que não existe. Então o ideal realmente, quanto menos contato essa pessoa tiver com você, melhor, tá? Agora questões simples, saber como é que vai ser uma viagem, saber como é que vai ser o seu dia, aí tudo bem, entendeu? Ou mesmo para você, se você conseguir abstrair muito, e realmente não colocar os sentimentos, que é muito difícil. É o mesmo motivo que leva um médico a não operar os seus familiares. É o mesmo motivo. E isso vale também para pessoas próximas a você. Tirar para o seu namorado, sendo tão envolvido, por exemplo, não é o caso, mas suponhamos que você esteja traindo o teu relacionamento, Tá tendo um caso extraconjugal. E aí a pessoa pergunta, eu estou sendo traído? Você não deve usar as cartas para se proteger. Não, você não está sendo traído. Nunca minta com as cartas nas mãos, tá? Jamais. Com risco de você perder a capacidade oracular.
tá? Então, assim, é melhor não falar nada, fechar ou evitar o jogo do que ter que mentir para lograr alguma coisa. Então, para evitar esse tipo de desafio ético, evite jogar para familiares, evite jogar para amigos muito próximos, evite jogar para o teu relacionamento, tá? Questões simples, questões que não te envolvam, mas em casos, né, onde você está jogando para um familiar, aí mais do que nunca você tem que tomar cuidado com a tua opinião particular, porque a tua opinião não necessariamente precisa ser a mais correta. Até porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, bastante cuidado com relação a isso, tá bom? Outra coisa, atenha-se às cartas, confie no teu jogo, tá? Evita ficar pegando informações antes da consulta, porque isso, além de atrapalhar a tua consulta, mostra uma falta de fé em você mesmo e no oráculo. Então isso vai te derrubar. Confia nas cartas. Eu sei que para você que pode estar começando agora, você fica inseguro nas primeiras tiragens. Eu trabalho com cartas há quase 7 anos, né? E até hoje eu ainda fico inseguro quando eu vou tirar cartas. Todas as vezes. Mas a grande surpresa da exatidão é justamente essa. O fato de que você consegue acertar. E esse friozinho na barriga, ele é bom, porque ele vai te incitar cada vez mais a estudar, a praticar, vai te dar um limite, né, para que você não cometa barbaridades, que infelizmente no mundo, né, da terapia alternativa, da espiritualidade, a gente vê com muita frequência grandes barbaridades sendo feitas aí pelas pessoas. Então esse medo, esse friozinho na barriga é bom, tá? Mas assim, seja fiel ao teu oráculo. Tá? Se você seguir todas as orientações, proteção do ambiente, resguardo energético, se você estudar todas as lâminas, estudar os métodos, praticar, nesse início do curso, gente, pede ajuda aos seus amigos para fazer leituras, explica que você está aprendendo, entendeu? Ninguém vai te julgar, eles vão poder te dar o feedback positivo, né? Eles vão poder te dizer, olha, você melhora nisso, nossa, você foi bom nisso. Isso é um incentivo também. Porque é o seguinte, se vocês guardarem o baralho, se vocês não jogarem, todo esse conhecimento cai por terra. Porque, gente, é claro que você não vai decorar de 1 a 36 cartas e ficar com aquilo registrado na cabeça. É natural, é no dia a dia, é na vivência. O corpo descarta aquilo que não é assimilado. Então assimile o significado das cartas, assimile os métodos de tiragem, assimile, né, a prática espiritual com os ciganos. E vocês vão perceber o quanto a tiragem de vocês vai ser perfeita. Uma outra questão muito interessante é sobre a forma de cobrar a sua consulta. Gilberto, eu devo cobrar a consulta? A consulta tem que ser paga necessariamente com dinheiro? Quanto que eu cobro por essas consultas? Geralmente, oráculos são pagos, tá? Geralmente o baralho cigano e muitas pessoas que vocês conversarem vão te dar essa mesma resposta. Oráculos são pagos. E não é uma justificativa para arrancar dinheiro dos outros, não, tá? Separem essa coisa, por exemplo, assim, que espiritualidade não se mistura com dinheiro, é uma grande falácia, tá? Por quê? Porque tudo tem um preço. Esse curso que você fez teve um preço. O seu baralho teve um preço. Os livros que você adquire têm um preço. O seu tempo tem um preço, tá? Inclusive, talvez o mais caro de tudo seja o tempo que você dedica às cartas. Querendo ou não, 1 hora de jogo é 1 hora da tua vida que você entregou e que você nunca mais vai ter. Entende que a vida, o tempo é um dom precioso. Então o cobrar, na verdade, é valorizar todo o sacrifício que você fez. Só que esse cobrar ele é muito relativo, né? Ele segue o princípio da lei de troca e movimentação, que diz que tudo tem um preço. Por exemplo, a pessoa está com fome. Ela pode ligar para o delivery, gastar crédito, gastar tempo e gastar dinheiro e a comida vai chegar até ela. Ela pode ir na cozinha, preparar o alimento, vai gastar o alimento que ela gastou tempo para ir no mercado, que ela gastou dinheiro para comprar, vai gastar tempo agora para fazer, vai gastar o gás de cozinha e vai comer. Ela pode sair na rua e mendigar e ficar horas esperando passar um bom samaritano e dar comida a ela. Vai gastar tempo, vai gastar a sua própria autoestima, vai se expor a riscos. Então você percebe que essas 3 pessoas se alimentaram, mas todas elas pagaram um preço, né, de certa forma, para se alimentar.
e aí cada um pagou o tanto que estava disposto. Mas perceba que a comida não veio de graça, que a saciação do alimento não veio à toa, que ela precisou desenvolver alguma coisa. Tudo no universo funciona dentro desse princípio, tá? Vocês vão ter esse conhecimento de cartas agora e espero que continuem estudando cada vez mais. Vocês entendem que vocês estão dedicando tempo para estudar. Vocês compraram esse curso, muito provavelmente compraram outros elementos para colocar na mesa, muitos provavelmente vão comprar outros baralhos, que inclusive é uma dica que eu dou para vocês, tenham mais de um baralho. Então assim, tudo tem um custo. Então como assim agora eu vou simplesmente chegar e dar isso gratuitamente para as pessoas? Mas se eu quiser, eu posso, Gilberto? Pode, só que você vai estar recebendo algo em troca. O quê? A gratidão da pessoa. Você vai estar recebendo o quê? O seu ego massageado, mas não tem como você dar sem receber alguma coisa. Geralmente, algumas pessoas pedem um valor simbólico, só para custear a vela, para custear o incenso. Talvez um valor mais baixo, né? Por exemplo, se você tem um outro trabalho, quer cobrar um valor mais irrisório, não tem problema. No início do curso, por exemplo, a troca que geralmente eu oriento os alunos a pedirem é o feedback. Tá? Isso também não tem preço, né? A pessoa falar o que você pode melhorar, o que você acertou. Então, querendo ou não, também há uma troca nesse sentido. Então, a troca ela existe. Não precisa ser um valor X, não precisa ser um valor Y, tá? É você que vai definir esse valor. Tá? Isso é muito interessante para que vocês possam compreender, mas tem que ter um preço. Uma outra questão também, isso eu parto muito da observação e orientação dos meus ciganos sobre essa questão. As pessoas, de modo geral, não valorizam o que vem fácil para elas. Tá? Por exemplo, você pode dar um conselho para alguém, faz uma leitura maravilhosa, de graça. A pessoa, só isso aí de graça, a pessoa já não valoriza, sabe? E aí vai chegar um outro que às vezes nem vai fazer uma leitura tão bacana quanto a sua, foi cobrado, então a pessoa costuma dar mais orientação. E geralmente, quanto mais caro a pessoa cobra, mais valor ela dá, porque ela pagou mais. Conselho todo mundo dá e ninguém escuta. Entende? Então é muito importante vocês terem isso em mente na hora de ver como vai ser. Não, Gilberto, quer dizer que eu tenho que cobrar? Tem que haver uma troca, mas você pode cobrar, por exemplo, um valor simbólico de R$2, ou pode cobrar o valor da sua hora, tá? Gilberto, mas quanto que eu posso cobrar? As consultas variam em média de 30 a 150 reais, uma consulta completa aí, que gira em torno de meia hora até uma hora. Tá? E aí, esse é um leque amplo, tem pessoas que cobram mais. Eu conheço oraculistas, por exemplo, que cobram R$400 a hora. Conheço uma pessoa também, por exemplo, que cobra 150, 2 perguntas. Então, assim, isso é de profissional para profissional, da forma como ele trabalha, entendeu? Não faz não. Mas geralmente uma consulta varia entre 30 e 150 reais, dependendo do tempo que a pessoa está no mercado. Então, por exemplo, se você vai... Gilberto, eu quero trabalhar com essa terapia, eu quero trabalhar com oráculos. Você está começando agora, então uma orientação que eu dou é cobrar um valor mais baixo. Porque como o valor é mais baixo, a cobrança também tende a ser um pouco menor. E à medida que você vai ascendendo na carreira, você vai melhorando essa precificação. Uma sugestão que eu dou muito legal para vocês é ter planos mais acessíveis. Por exemplo, uma pergunta X, 3 perguntas, ou por tempo, 15 minutos, meia hora, uma hora. É interessante também para facilitar, porque nem todo mundo quer ver muita coisa. Às vezes a pessoa quer ver um assunto simples. Muitas pessoas não vão ter condição de pagar, por exemplo, 50, 100 reais, mas consegue pagar 15, 20 reais. E você também está ajudando essa pessoa, dando orientação. Cada bem que você faz, cada vida que você muda através das cartas, querendo ou não, aquele senso de gratidão, aquela energia boa volta para você. Entendeu? Então, tem outros ganhos atrelados além da questão financeira. Isso se você quiser trabalhar. Porque você pode muito bem trabalhar com o baralho cigano. Ou você pode alinhar ele a práticas espirituais. Se você é da Umbanda, por exemplo, é muito comum dentro da Umbanda eu trabalho também com oráculos. Você pode trabalhar. Entendeu? Não tem problema. Uma outra troca também, só para finalizar esse assunto, muita gente, por exemplo, que trabalha de maneira gratuita, pode pegar elementos, por exemplo, a pessoa leva um maço de vela, a pessoa leva um pacote de incenso. A troca, ela é só simbólica, entendeu? Se você trabalha com isso, se você se dedica mais, você pode
cobrar um valor profissional. Se não, se for só uma coisa freelancer, você pode fazer simbolicamente. Quando eu comecei a estudar, eu pedia R$1, só a nível de treino, né, para ter essa troca. Depois, quando eu comecei, né, a trabalhar, eu cobrava, eu acho que R$20 a consulta, entendeu? Então, à medida que você vai evoluindo na carreira, você pode ir melhorando essa condição. É claro que preço, né, aí a gente está falando de mercado, tem aquela coisa de demanda e oferta, né? Então, assim, você não vai colocar R$1.000 achando que você vai ter muitas consultas, entendeu? Ou também não vale a pena colocar R$5. Então aí é você, é cada indivíduo que vai fazer essa precificação. Outra coisa aqui que já entra nessa senda ética também, que é o seguinte: a partir do momento que você está atendendo uma pessoa, dedique-se exclusivamente àquela pessoa. Dê o seu melhor. Independente se você está trabalhando com aquilo, ou se é só uma coisa caritativa, ou se é só uma coisa, um hobby, não importa. Se você pegou, é uma vida. Então você tem que tratar com responsabilidade e respeito ao Deus que habita no outro. Todas as pessoas são divinas. Deus habita nela. Então, no momento que você está atendendo uma pessoa, lembre-se que você está atendendo um pedaço de Deus. Trate da melhor forma possível. Trate com respeito, não tente lograr nada sobre, seja empático com ela, mas ao mesmo tempo não seja mole a ponto de mentir ou de deixar de falar alguma coisa para que a pessoa não se sinta mal. Fale a verdade, só tenha trato. São duas coisas diferentes, tá? Isso é muito importante. Esqueça que você está recebendo e só assim, deixa a consulta fluir. Se você seguir tudo que a gente falou até esse momento, você vai ser um excelente profissional, tá? Outra coisa sobre isso, a gente vai ter uma aula específica ainda onde eu vou falar sobre problemas de saúde e o baralho cigano. Muito cuidado que o terapeuta ele não pode assumir o papel de médico, tá? Então você não deve diagnosticar doenças. Se você visualiza nas cartas qualquer problema, se a sua intuição te disse isso, se você identificou isso, o máximo que você pode fazer é com muito zelo para que a pessoa não se desespere, pedir para ela fazer alguns exames, orientar as partes principais onde ela tem uma tendência, porque como o tempo não existe, você pode estar vendo uma doença que ela já teve e ela vai te contar isso, ou uma doença que ela pode vir a adquirir. Então você, por exemplo, pode ser um fator para ajudar uma pessoa a diagnosticar ou até impedir um desenvolvimento de uma doença. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, onde eu visualizei alguns problemas uterinos e as pessoas fizeram um exame e graças a isso fizeram o tratamento para a retirada do câncer bem nos estágios iniciais da doença. Então, isso é algo totalmente possível, eu não sou um Superman por isso, só estou há mais tempo nas cartas. Com o tempo, vocês vão amadurecendo, então não tenha medo, tá? A prática e o estudo são fundamentais. Meditem com as cartas, tirem para você, não tem ninguém para atender naquele dia, não tem ninguém para te ajudar nessa coisa do feedback, tire para você mesmo. Como é que vai ser meu dia hoje? Tira uma carta e tenta identificar. Quanto mais você trabalhar com o baralho, maior vai ser a sua conexão com ele, maior o seu grau de conexão com ele e melhor vai ser as suas leituras, tá bom? Então, siga essas orientações e você vai longe, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula.